Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então à nossa aula, onde nós falaremos hoje sobre noções iniciais de frações. Especificamente nós falaremos sobre o que é uma fração, como é representada a fração, elementos que compõem a fração, curiosidades sobre a história das frações, para que servem essas frações e seu uso no nosso dia a dia. Vamos lá então? O que é a fração? Uma fração ela é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Nesse caso aqui no exemplo da figura, nós temos, figura abaixo, nós temos a maçã, na qual nós dividimos ela em 4 partes iguais. Essa divisão de 4 partes iguais eu posso agora representá-la em formas de fração. Seguindo então, todo objeto original que não tenha sido dividido é chamado de inteiro. É o caso da nossa maçã sem corte, sem fazer nenhuma divisão nela. Chamamos de inteiro. Ao fazer cortes nesse objeto, estamos dividindo. Se a divisão resultar em partes iguais, é possível representar esse objeto por meio de frações. É o que acontece na imagem a seguir aqui. Então nós cortamos a maçã em 4 partes iguais e agora nós podemos representá-la na forma de fração. Vamos ver como é que fica isso no próximo. Vamos ver como que fica isso no próximo slide aí. A fração que representa uma dessas 4 partes é a seguinte: 1 sobre 4. Essa fração ela deve ser lida da seguinte maneira: 1/4. A fração que representa toda a maçã que foi dividida em 4 partes iguais é a seguinte: 4 sobre 4. Essa fração ela deve ser lida da seguinte maneira: 4/4. Que é o que aconteceu aqui, né? Então nós dividimos a maçã em 4 partes. A representação em número fracionário dela é 4 sobre 4. Seguindo, como que nós representamos as frações? Quais são os elementos que compõem essa fração? Na fração, essa parte de cima aqui, que é indicado no nosso exemplo abaixo com o número 2, é chamado de numerador e indica quantas partes do inteiro foram utilizadas. A parte de baixo, que é representada aqui no nosso exemplo pelo número 5, é chamada de denominador e indica a quantidade máxima de partes em que for dividido o inteiro. No caso do nosso exemplo da maçã, no caso anterior, nós dividimos a maçã em 4 partes, então o denominador seria 4. E o que eu consumisse daquela maçã, um pedaço ou 2 pedaços, estaria aqui em cima no numerador. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha nos exemplos a seguir, que vão esclarecer para nós aqui como que funciona isso. Então eu tenho aqui a maçã inteira representada pelo número 1, né, o inteiro no caso. Fracionalmente ela seria representada 1 sobre 1, né? Essa maçã, nesse segundo exemplo aqui, eu fiz o corte, dividi ela em duas partes iguais, eu represento ela como uma fração em 1/2. Cortando essa maçã em 3 partes iguais, ela fica representada, eu leio da seguinte forma, 1/3, né? E cortando a maçã em 4 partes iguais, eu posso representá-la como 1/4, né? Cada pedaço desse aqui. Tá ok? Seguindo em frente, nós temos algumas curiosidades sobre a história das frações. Há 3.000 anos antes de Cristo, os geômetras dos faraós do Egito realizavam marcação das terras que ficavam às margens do rio Nilo para a sua população. Mas no período de junho a setembro, o rio inundava essas terras, levando parte de suas marcações. Então logo os proprietários das terras tinham que marcá-las novamente. Para isso eles utilizavam uma marcação com cordas. Então os egípcios eles utilizavam uma marcação com cordas para demarcar os terrenos deles lá, para fazerem as plantações, que seria uma espécie chamada medida nada de estiradores de cordas. As pessoas elas utilizavam as cordas esticando-as e assim verificavam quantas vezes aquela unidade de medida estava contida nos lados do terreno, mas raramente a medida dava correta no terreno, lógico, porque eles não conseguiam dividi-lo em partes iguais, isto é, não cabia um número inteiro de vezes nos lados do terreno. Sendo assim, eles sentiram a necessidade de criar um novo tipo de número, aí que surge o número fracionário, onde eles utilizavam as frações para fazerem as demarcações de suas terras. Para que servem as frações? Essa é a pergunta que todo aluno sempre se faz. Mas professor, mas aonde eu uso isso? Então,
as frações elas são utilizadas para representar partes de um inteiro, mas você já parou para observar como utilizamos as frações diariamente? Essa é a pergunta que todos fazemos. Então, ao comprar uma pizza, né, quando chega a pizza na sua casa, dependendo do tamanho, ela é dividida em partes iguais. Isso já é uma forma de fração, né, representação em frações. Ela foi dividida, aquele todo foi dividido em partes. Quando ganhamos uma barra de chocolate, dividimos com nossos amigos. A mesma coisa acontece. Né? Quando a gente divide de forma igual, isso também é uma fração. Você pegou um todo e você dividiu em partes iguais. Outro exemplo, você já observou o painel de um automóvel ou de uma moto? O medidor lá de gasolina, ele também possui frações que indicam a quantidade de gasolina que há. Então, pessoal, a fração ela é muito utilizada em nosso cotidiano. Em todo o nosso cotidiano no dia a dia. Basta ter um pouquinho mais de atenção que nós vamos verificar isso aí. Tá ok, pessoal? Então, eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e entendido sobre esse nosso assunto de noções introdutórias sobre as frações. Um forte abraço e até a próxima aula.